Bom dia. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o caso de recuperação judicial da empreiteira OAS. Antes de começar a apresentar o caso de recuperação, quero apresentar meu grupo, que é composto por mim, Luiz Henrique, pelo Júlio Sagiorato, João Vitor Pereira Dias, pelo Henry e pelo Bernardo Knoll. Antes de falar um pouco sobre o caso de recuperação judicial de fato, eu vou apresentar um pouco da história da empresa. A OAS é uma sociedade anônima de capital fechado que atua no meio da engenharia e infraestrutura, estando presente em todo o território nacional, além de estar em mais de 20 países, tornando-se assim uma das maiores empresas constituídas no Brasil, tendo sua origem no estado da Bahia. Ela é um conglomerado de empresas, e dentre essas está a OAS Engenharia e a OAS Investimento, fazendo assim com que a empresa atue num grande leque no mercado. Bom, a OAS Engenharia, como o próprio nome já diz, atua principalmente no ramo civil, apresentando diversas propostas inovadoras de mudanças e obras com um destaque acentuado. Temos, por exemplo, algumas construções que são marcantes da empresa, estando entre elas a linha amarela no Rio de Janeiro, a ponte Otávio Frias de Oliveira em São Paulo e o projeto da Arena do Grêmio, além também do projeto da Arena das Dunas e da Arena Fonte Nova. Já a OAS Investimento trabalha na gestão de projetos e infraestrutura, como as arenas multiuso, incorporação imobiliária, metrôs, rodovias e aeroportos. Bom, vamos falar sobre o que é a recuperação judicial. O objetivo principal da recuperação judicial é apresentar um plano de recuperação para evitar a falência de uma empresa. Como o próprio nome já diz, é uma tentativa de se recuperar, evitando o fechamento e as consequentes demissões por não efetuar o pagamento aos seus credores. Nesse processo, a empresa fica imune a pedidos de falência, a instituição também consegue ter um caminho mais aberto quanto à renegociação do passivo, além de possuírem a proteção quanto ao bloqueio de contas e penhora antecipada de bens. Sendo assim, a empresa consegue fazer o pagamento das dívidas de forma diluída e também é possível realizar acordos com seus credores. Em geral, empresas pedem a recuperação judicial quando já estão com muitas dívidas atrasadas e começam a ser cobrados pelos seus credores. A recuperação judicial foi instituída no Brasil em 2005 pela Lei 11.101, que substituiu a antiga Lei das Concordatas. A diferença entre as duas é que na recuperação judicial é exigido que a empresa apresente um plano de reestruturação, que precisa ser aprovado pelos seus credores. Portanto, a empresa tem plenas condições de se reerguer pagando de forma condicionada suas dívidas, retornando assim a produtividade e potencial, beneficiando a todos que dependem de sua manutenção, como empregados, credores e até mesmo o governo. Em seu primeiro caso de recuperação judicial, a OAS, após ser investigada pela Operação Lava Jato por corrupção envolvendo a fornecedora Petrobras, a empresa OAS teve seu primeiro caso de recuperação judicial acatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em abril de 2015. Com isso, resultou na interrupção das linhas de crédito em um valor estimado de cerca de 680 milhões de reais. Então, foi a partir daí que ela decidiu parar de pagar seus credores, visto que a primeira grande dívida a ser paga no dia 5 de janeiro de 2015, no valor de 300 milhões, comprometeria cerca de 30% do seu caixa, tornando inviável o quitamento, visto que a construtora não poderia continuar as obras já em andamento. Logo após, vários de seus clientes suspenderam seus pagamentos e novas contratações. Por consequência, a Fitch Ratings, uma das 3 maiores agências de classificação de risco de crédito, rebaixou a nota de risco de inadimplência da construtora e suas subsidiárias, o que resultou em um aceleramento das dívidas da empresa em mais de 1,5 bilhões. As dívidas feitas até de março de 2015 foram congeladas e renegociadas. Já todas as feitas a partir do mês de abril foram integralmente cumpridas. Pagamentos de salários e benefícios de colaboradores não estavam sendo
afetados pelo processo de recuperação judicial, sendo mais de 120 mil colaboradores até então. O endividamento total do grupo era de 9,2 bilhões, dos quais 8 bilhões estavam incluídos no pedido. Tendo em vista conseguir todo esse montante, a empresa informou que colocaria à venda os ativos da sua participação com a Invepar, a fatia do estaleiro Enseada, entre outras maiores como a Arena Fonte Nova e a Arena das Dunas, tentando sanar suas dívidas. No entanto, a empresa teve de lidar com algumas frustrações, já que o leilão da sua participação na Invepar não correspondeu às expectativas da empresa, que tinha como objetivo arrecadar 2,2 bilhões com a venda da sua participação, que era 24,4%, mas teve como arremate final o valor mínimo de 1,35 bilhões, que foi feito de maneira automática pela SPE Credores. Sendo assim, houve um abatimento da dívida da empresa pela porcentagem da Invepar que ela possuía. Como meio de viabilizar o andamento da empresa, mesmo em um processo tão complexo quanto o de recuperação judicial, a OAS acordou junto à empresa canadense Brookfield, que não é a mesma que Brooksfield, não se engane, um financiamento de mais de 800 milhões através de uma linha de crédito Debtor in Possession, que é a DIP, em que a OAS continua com o controle de seus ativos, mas oferece em contraparte prioridade da fila de credores em caso de uma real falência. Esse empréstimo foi fundamental para a retomada da empresa, visto que com um recurso mais escasso que a empresa costumava trabalhar, eles tiveram de ser muito mais eficientes para fazer esse capital girar. Outro importante ponto que foi tido como fundamental para a empresa foi que ela começou a focar mais no OAS construtora, diminuindo o leque de atuação da empresa. Esse, inclusive, é ponto fundamental para que o corte da quantidade de trabalhadores fosse feito. Em março de 2020, foi decretado o fim do processo e, enfim, a OAS se livrou do caso de recuperação judicial, após diversas negociações com seus credores e com um plano de negócio bem estruturado. A recuperação judicial foi bem executada. Quase 10 bilhões acumulados em dívidas em 2015 tornaram-se 800 milhões em meados de 2020, quando o processo foi concluído. Inclusive, para que houvesse solução no caso, a empresa fez um acordo de leniência de mais de 1,9 bilhão de reais que serão embolsados pelos cofres públicos até 2047. Outra medida foi a diminuição da empresa, em cerca de 90%. Cerca de 108 mil trabalhadores foram demitidos. Embora o processo tenha terminado, a OAS não teve seus problemas completamente solucionados. Várias outras empresas têm buscado a justiça para cobrar as dívidas que possuía. Uma das empresas que mais chama atenção por denunciar a OAS é a FTI Consulting, a qual prestou assessoria e consultoria financeira durante os longos 5 anos de crise da OAS. Outra empresa que também cobra a OAS é o Banco Santander, o qual cobra uma dívida de 7 milhões da empresa. Os valores totais de cobrança após março de 2020 ultrapassam os 37 milhões. A nova direção da empresa deu uma declaração afirmando que a empresa não iria falir e que a empresa ainda estava em fase de reestruturação, algo normal depois de ficar 5 anos à beira da falência. Algumas propostas para melhorar a empresa seriam mais transparência na gestão da empresa, abrir o capital com a fim de captar recursos, quitar as dívidas e aproveitar as vantagens de ser uma companhia de capital aberto. Sendo negociada na B3, Bolsa Brasileira, a empresa ganharia ainda mais visibilidade e podendo mudar a perspectiva do mercado sobre ela, que está manchado após a Operação Lava Jato. Algumas outras propostas para melhorar a empresa seriam cumprir os propósitos feitos durante o processo para que volte a ser representativa no mercado e elevar de novo o seu rating. Outra ideia seria investir em cursos e melhorar a capacitação dos seus profissionais para que cada vez mais a empresa possa se diferenciar de outras
que já estão ativos no mercado, podendo elevar constantemente o nível da OAS, fazendo com que ela volte a ser referência tanto nacional quanto internacional. A conclusão que o nosso grupo chegou após muita reflexão sobre tal assunto é que a OAS, mesmo marcado por um período de muita polêmica, dificuldades e problemas devido a vários escândalos de corrupção e da Operação Lava Jato, que junto com uma equipe, uma gestão bem formulada, uma estratégia boa e uma execução dessa estratégia ainda melhor, em qualquer empresa, não importa quanto endividados que estão, possam fazer uma recuperação tão eficiente quanto a OAS fez.